vídeo de hoje trata sobre moderação privada de conteúdo, suas principais características, por quem é realizada, com base em quais normativas é realizada e, por fim, como é realizada. Primeiramente, moderação privada de conteúdo é o conjunto de procedimentos, ações e normas internas de uma rede social, tais como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, voltadas em teoria a coibir a divulgação e o compartilhamento de conteúdos abusivos, ofensivos que, por exemplo, emanem discursos de ódio nas redes. Portanto, visa coibir mensagens que apresentem risco concreto a direitos fundamentais de outros usuários. As postagens que podem sofrer restrição são as que causam danos individuais a usuários determinados e danos coletivos a um grupo indeterminado de usuários inseridos na comunidade. Exemplos de conteúdos normalmente moderados pelas plataformas são fake news, publicações desinformativas, por exemplo, que colocam em risco a saúde da população, manifestações de cunho racista, misógino ou homofóbico, assim como manifestações que façam apologia a grupos de ódio. Quem realiza a moderação privada de conteúdo? Esse procedimento é realizado pelas próprias redes sociais, a partir de mecanismos de inteligência artificial e automação, bem como através de recursos humanos, da análise dos conteúdos por pessoas físicas. Pode ser realizada por centro de controle das próprias empresas que comandam as redes sociais internamente, ou de maneira terceirizada, por empresas especializadas em análise de conteúdo, como por exemplo a Teleperformance, empresa especializada em moderação de conteúdo. Quais as normas utilizadas para realizar a moderação privada e onde encontrá-las? Bom, a atuação das plataformas de redes sociais não possui regulação específica, porque estão presentes em diversos países, com diversos sistemas normativos diferentes, o que dificulta a formação de uma lei aplicável uniformemente. No caso do Brasil, a Lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, estabelece que nenhuma plataforma será responsabilizada por conteúdo gerado por seus usuários, a não ser que descumpra a ordem judicial expressa e que determine a retirada desse conteúdo. No entanto, em se tratando de moderação espontaneamente realizada pela rede social, moderação privada, sem ordem judicial, não há regulação específica. Por isso, para realizar o controle das mensagens, a rede social estabeleceu uma espécie de leis internas. Essas leis, normas, são conhecidas como termos de uso, termos de serviço, políticas da comunidade, e nelas se encontram as previsões de moderação, tais como quais conteúdos podem sofrer a remoderação, quais procedimentos são adotados para isso e quais as consequências para os usuários e emissores das mensagens objeto da restrição. Nesse ponto, é importante saltar que, ainda que o anseio teórico da moderação pelas redes sociais seja o de proteção ao usuário e o respeito nas plataformas, a prática não se revela dessa maneira, porque muitas vezes as redes sociais se colocam como julgadores, como juízes, decidindo por seus interesses quais conteúdos devem e quais conteúdos não devem receber a restrição. Outro ponto negativo é o de que a ausência de regulação específica abre portas para o domínio tanto do setor privado quanto de governos autoritários sobre as plataformas virtuais. Portanto, então, as ações moderadoras elas devem ser restritas a casos graves, de modo que qualquer medida de restrição adotada seja o meio menos danoso para a proteção do direito violado pelo conteúdo objeto da restrição. Portanto, deve respeitar direitos internacionalmente reconhecidos, como liberdade de expressão, direito à honra e privacidade dos usuários. Além disso, devem respeitar o teste tripartite, que consiste na análise de 3 pontos acerca da restrição. Primeiro, a sua finalidade, se a moderação visa proteger um fim legítimo, sua necessidade, consistente na análise acerca da proporcionalidade da moderação, se ela é realmente necessária para proteger o direito violado, e por fim, sua especialidade, ou seja, se a norma moderadora prevê que conteúdo específico pode ser objeto da restrição. Além disso, as plataformas devem respeitar o direito ao contraditório do emissor do conteúdo objeto da moderação, demonstrar com transparência qual conteúdo está sendo restringido e qual norma interna foi violada. Deve garantir direitos de recurso e contraditório aos usuários que receberem as sanções, sejam elas de exclusão, seja ela de suspensão de páginas, como suspensão de contas. Os termos de uso das redes sociais podem ser facilmente encontrados tanto nas configurações das plataformas como por simples pesquisa no navegador, como por exemplo termos de uso ou padrões de comunidade do Facebook. Por fim, como é realizada? O procedimento de moderação não é realizado de maneira homogênea nas diversas redes sociais existentes. Pode ser solicitado pelo usuário que se sentir ofendido por determinado conteúdo, como por exemplo no exemplo à esquerda, retirado do termos de uso do Twitter, como iniciada voluntariamente pelo sistema de identificação na rede social, pela atuação direta da plataforma. O nível de controle e moderação exercido pelas empresas depende, em regra, da gravidade do conteúdo compartilhado, bem como do agente emissor desse conteúdo. Por exemplo,
Conteúdos que possuam relevância pública, tais como manifestações e ofensas proferidas por políticos e líderes mundiais, podem sofrer restrição de divulgação, mas podem não ser excluídos das plataformas, em nome do direito da informação dos usuários e visando garantir que a população conheça as opiniões e as expressões de seus líderes, mesmo que violem a política ou regra da comunidade virtual. Por fim, conteúdos considerados sensíveis, como por exemplo imagens de lesões corporais, podem conter uma mensagem informativa pela rede social, comunicando que o conteúdo pode gerar desconforto ou ser considerado ofensivo. Por outro lado, conteúdos desinformativos e falsos, como também os que podem causar danos coletivos, podem ser retirados da circulação através da moderação de conteúdo diretamente, como por exemplo mensagens de incitação ao suicídio. No próximo vídeo, será tratado acerca da ameaça da moderação privada de conteúdo para a liberdade de expressão, as possibilidades de sanções jurídicas às redes sociais por moderações ilegítimas e as interpretações equivocadas dos moderadores sobre conteúdos artísticos e sátiras.